Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu vou começar as apresentações, né, das participantes. Eu vou começar pela Lara Scalise, que é do Mato Grosso do Sul. Lara Scalise, ela é presidente da Associação de Arte Terapia de lá. Assim, uma presidente bem ativa, bem atuante, e que está mais recente, né, nesse ofício de estar presidente. Ela é professora universitária, é psicóloga clínica, é pedagoga, tem formação pela Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo, é mestre em saúde coletiva, doutora em educação e pós-doutora em psicologia, tá? Então, seja bem-vinda, Lara. A gente brinca com ela, que é a nossa irmãzinha caçula, na medida que tem muita gente aqui que é da Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, não é? E que é a associação mais antiga do Brasil. Então, é um convívio intergeracional aí das profissões. Aí eu vou passar, vou apresentar a debatedora, né, que terá a responsabilidade de colocar essas moças dentro dos limites de tempo, né, porque assunto eu sei que não vai faltar. Então, a debatedora é a Betânia Malcher. Ela é nossa companheira de equipe, né? É professora dos nossos cursos, tanto de pós-graduação em arte-terapia como de envelhecimento ativo. Também é terapeuta da nossa clínica social. Ela trabalha com atendimentos domiciliares, né, para idosos, e fez o curso de envelhecimento ativo, subjetividade e arte na nossa instituição. E hoje ela vai conduzir, né, aqui as nossas falas. E eu vou apresentar também a Kátia Braga, que a Kátia Braga digamos assim, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, cria, né? A gente tem uma expressão que a gente diz, fulano é cria. Então, a Kátia é cria, ela fez formação, depois ela fez pós-graduação, depois ela fez envelhecimento, né? Foi seguindo os cursos aqui da clínica. Atualmente, ela está fazendo a especialização em neuropsicologia clínica, né, aplicada à reabilitação. Ela é graduada em administração e é facilitadora de soul collage e do jogo de pintar do Arno Ster, certo? Poderia dizer também, porque ela nem botou aqui, que ela é coordenadora de eventos, né, na Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, o que significa que ela trabalha em dias de 24 horas, ela trabalha 28, porque ser coordenadora de eventos não é exatamente a coisa mais simples para a gente executar, né? E aí, apresentadas algumas pessoas da roda, vou passar para a Betânia para ela prosseguir nas apresentações. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui nessa roda, agradeço o convite e vou começar apresentando a nossa anfitriã, Ângela Filippini, que é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte Terapia, diretora acadêmica da Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, doutora em Ecologia Social pelo EICOS, UFRJ, e especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seguindo as apresentações, vou apresentar a Sandra, que está aqui na nossa roda, Sandra Santos, que é psicóloga, pós-graduada em Psicologia Analítica, em Arte-Terapia, em Geriatria e Gerontologia, terapia de família, mediadora judicial,
autora de livros e artigos para revistas de psicologia e arte-terapia, e é professora e palestrante em congressos internacionais e nacionais. Seja muito bem-vinda, Sandra. E como a gente estava conversando, né, a nossa roda ela vai acontecer em 3 momentos. A gente vai ter uma pergunta vocês 3 vão responder a mesma pergunta, depois uma segunda pergunta, e no final, considerações finais. Vocês vão ter 5 minutos para cada uma dessas perguntas, tá? Agora eu vou passar de volta para a Ângela, para ela fazer essa pergunta inicial. A pergunta para todos é a seguinte: de maio desse ano, naturalmente, né, até agora, aconteceram muitas mudanças no campo de atuação em arte-terapia. Então, a gente quer ouvir, né, cada um dos convidados sobre como percebe essas mudanças. E antes de eu entregar de volta para a Betânia, eu vou compartilhar brevemente, né, uma percepção, né, que eu acho que ela é importante para as pessoas se darem conta, que as mudanças, como acontece na vida em geral, há mudanças agradáveis e há mudanças nem tão agradáveis assim, né? Se a gente se concentra nas mudanças que não são tão agradáveis assim, muitas vezes a gente drena a nossa energia vital, né? A gente perde o bom humor e, às vezes, a gente perde uma coisa que é importantíssimo, que é a possibilidade de esperançar, né? Então, um dos motivos dessa roda é para lembrar as pessoas que trabalham com arte-terapia, né, que temos muitos motivos para esperançar, na medida que, no dia 26 de maio desse ano, né, foi implantada aqui no Brasil uma norma dentro do Ministério do Trabalho, que se chama NR1, e que alcança todas as instituições com mais de 2 funcionários. 2. E essa norma fala da necessidade dos ambientes, né, profissionais cuidarem da saúde mental dos seus cooperadores, dos seus funcionários. Isto abriu um incrível mercado de trabalho para os arteterapeutas, né? E, às vezes, eu fico assim um pouco, digamos assim, espantada que as pessoas elas não se apropriaram ainda disso. Mas, assim, as empresas elas precisam fazer programas de bem-estar contínuo. Então, assim, os arteterapeutas que estão presentes aqui, nós sabemos fazer isto muito bem. Então, vamos contar, não é? Que nós sabemos fazer isso muito bem e que as empresas elas estão muito precisadas de pessoas que saibam fazer isso bem. Eu acho que essa é uma novidade bem legal para a gente. Aí eu vou passar para você, Betânia. É realmente muito importante, né, a gente ter esse lugar, né, de olhar que a arte-terapia deixa de ser vista apenas como uma atividade complementar, né? Passa a dialogar com as necessidades humanas de verdade, né, concreta, né? E eu acho que exige que a gente ocupe os espaços para comunicar melhor o nosso trabalho, eu acho importante dizer o que é arte-terapia e o que não é arte-terapia, né? O que gostaria de ser, mas de verdade não é. Não é, nunca será. Né? Então, nunca será. Bom, então vamos começar a roda. Vou chamar a Sandra. Sandra, o que você acha sobre isso? Boa noite, eu grata pela participação, pelo convite. Eu tenho acompanhado algumas transformações, né, da nossa profissão. Acho gratificante que já legitimaram a nossa profissão com PICs, já abriu um campo enorme, né, as PICs. E agora, com a regulamentação da lei,
que também amplia a nossa atuação nos mercados. E que mercados são esses, né? Como, só reforçando, dizendo que, além das empresas, eu acho que a gente tem que entrar, como eu tive como experiência, né, em hospitais. Eu tive uma formação muito interessante e eu apliquei, né, todo o meu conteúdo de formação em hospital. Foi no Gitolinho, que é em Niterói. Eu queria falar dessa importância, mas, sobretudo, desse lugar profissional, né? Eu acho que as pessoas precisam ter excelência nas suas formações para terem coragem de assumir os lugares propostos, porque abre-se espaço para o profissional, mas também precisamos ter consciência de uma formação excelente, com grades de trabalho, com supervisão, porque quem já está há mais tempo, né, está vendo essa transformação, e nós, passo a passo, estamos conseguindo muitas vitórias, muitas conquistas, né? Eu acho, sobretudo, né, experiências científicas. Eu tenho experiência de participação em congressos e coragem de mostrar trabalhos da minha pesquisa. Então, eu acho que as pessoas podem estudar continuamente para pesquisas, seja no consultório, seja nas escolas, seja nos hospitais, seja nas empresas, que é um grande mercado agora, mas mostrem o que estão fazendo, porque assim a gente faz uma grande troca e o mercado vai se valorizando, vai se validando, se confirmando, né, como profissão, como profissionais. Eu penso que fazer essa transição e estar hoje nesse lugar, né, a Betânia falou de um lugar, eu acredito que as pessoas precisam ocupar esse lugar que é aberto, que está sendo aberto, mas que elas precisam ter essa experimentação. Um lugar com experimentação, com validação, para que estejamos com excelência, mostrando o que sabemos fazer, né? Vamos usar esse espaço, essa conquista. Vamos nos tornar presentes para podermos validar, né, esse lugar. Eu acho que eu tenho feito esse trabalho de pesquisa e eu gosto muito. Eu gosto muito de ser arteterapeuta e aplicar isso. Acho que é isso. Professora Ângela, quer falar? Eu quero só complementar o que você disse, que é absolutamente pertinente, né? Que é o seguinte, essa questão das evidências, né? Porque, na realidade, você está falando das evidências científicas para além da questão da excelência profissional, né? E excelência profissional se constrói seguindo, estudando sempre, né? Não tem aquela mágica que você faz um curso e aí pronto, acabou, e pronto, acabou. Não, não é isso. O estudo é contínuo. Mas, fica o convite, ou se vocês preferirem, fica a dica, entrem nos sites das organizações internacionais, como OMS, né? Organização Mundial de Saúde, e OPAS, que é o braço latino-americano da OMS. Aí vocês coloquem lá arte-terapia, que vocês vão ver que a OMS tem um programa imenso chamado Arte e Saúde, e é falando de nós, e é nos elogiando, e é dizendo todos os lugares aonde a gente pode entrar, que a gente pode trabalhar com transtorno de ansiedade, que a gente pode trabalhar com velho, que a gente pode trabalhar com emergência humanitária, que é um negócio completamente fantástico, o que a gente pode ajudar na emergência humanitária. Então, está lá. É uma organização internacional nos validando. Agora, se a gente nunca entrou no site, se a gente não tem saco para fazer pesquisa, e eles têm, além do programa de arte e saúde, eles têm um programa de evidências.
Gente, não tem aquele ditado que diz que é mamão papaya com mel? Já está pronto. Eles já fizeram antes. A gente só precisa olhar lá o que eles encontraram de evidência científica, porque a gente gosta muito entre nós, né, na nossa bolha, de dizer assim, gente, você não sabe como fulano melhorou, como aquela criança melhorou, como aquela família melhorou. Ah, tá. Tem que escrever, não é? Chegou como, quais foram as estratégias que foram usadas, tem tanto tempo de processo, e está agora como. Então, essa excelência que a Sandra fala, ela demanda também um certo descolamento da gente falar, olha só, sei fazer e está documentado aqui. Porque aí pode vir o que vier, gente, que nem nos alcança. Né? Pode vir o que quiser vir. Vamos, estou devolvendo. Só complementando, complementando essa fala, porque é o seguinte, a minha pesquisa, eu mostrei ela em congresso, eu trabalhei com a modalidade de escultura de arame, e quando eu trabalhei com a escultura de arame, essa materialidade, eu tive grandes resultados, por isso fui até o congresso para mostrar, né? Porque isso foi documentado, como a professora disse, foi documentado. Eu realmente mostrei um trabalho de pesquisa que eu acho que tem a materialidade na arte-terapia, como todos nós sabemos, elas são imensas, né? Elas são infinitas, versáteis. Eu acho que eu gosto muito de falar que essa versatilidade da materialidade possibilita com que nós, profissionais, atuemos, dependendo daquilo que você está propondo, está observando, e que você documente isso, porque os congressos estão aí para a gente poder mostrar todo esse trabalho, né? A gente tem que tornar evidente o nosso trabalho, é isso aí. Obrigada. É verdade, a gente precisa aprender a fazer esse registro, avaliar o resultado, comunicar a evidência, porque senão a gente não é visto, né? E aí não fortalece, né, a arte-terapia, não dá credibilidade, eu acho que a palavra é essa, credibilidade. Bom, vamos seguir então. Lara, e para você, como é essa situação? Bom, boa noite para todos. Agradecer o convite pela Clínica Pomar, em nome da Ângela, de todos. A Ângela me apresentou aqui, né, como presidente da mais nova associação aqui em Mato Grosso do Sul, mas uma coisa muito importante para a minha fala nesse momento, que eu queria deixar claro para todos aqui, que eu não falo num lugar de representação de nenhum coletivo nesse momento e de nenhuma instituição. Eu trouxe uma fala muito pessoal, muito particular, e que tem me mobilizado muito desde maio até hoje. E queria compartilhar com vocês aqui um pouco das minhas reflexões que eu tenho feito a respeito desse campo de atuação do arte-terapeuta, como vem se configurando ou como vai se configurar a partir da lei, né, que regulamenta a nossa profissão. Peço licença para vocês para ler o texto, porque eu escrevi um texto para que eu não perdesse nenhum tipo de detalhe que eu acho importante eu expor, uma vez que eu sou muito fácil de começar a falar e vai abrindo as janelinhas, e aí eu me perco muitas vezes no próprio raciocínio. Então, eu fiz uma escrita, tá? Mas eu não vou passar os 5 minutos, não, tá bom, Betânia? Vamos lá. Senão você grita aí para mim. Vamos lá. Ela vai gritar, pode apostar. Tá bom. Começa a contar a partir de agora, porque foi 1 minuto e 30, 1 minuto e 30 está no meio. Começa a contar a partir de agora, Betânia. Tá. Tá bom? Bom, é o seguinte, Lei número 15.435, de 17 de junho de 2026, dispõe sobre o exercício da profissão de arte-terapeuta. Disse hoje em postagem no meu Instagram pessoal que me sinto muito honrada com este convite para estar aqui nessa roda. Mas honra para mim vem como responsabilidade, a de não aplaudir o que não tem base. E é nesse momento que, como este, que me posiciono e busco uma consciência crítica para entender que hoje não é uma questão de escolha, e sim de compromisso.
Minha fala nessa roda não tem interesse de dividir opiniões e nem de convencimento, mas sim um desejo de provocar novas reflexões ao expor a minha. Convido todos aqui para refletirmos a diferença, inicialmente, sobre o que é real e realidade, diante da lei sancionada. Real, a lei foi publicada, a profissão foi reconhecida, teve um reconhecimento de natureza declaratória, o Estado afirma que a arte-terapia existe como prática profissional e legítima. Ao regulamentar, e a regulamentação tem uma natureza constitutiva, foram vetados 3 artigos do projeto de lei, e que, para mim, o mais importante deles, que garantia uma formação específica para os arteterapeutas, está fora da regulamentação. Isso é real, e é o que temos. A realidade é o que se apresenta por trás e que denuncia as contradições de uma totalidade na sua essência, que, em síntese, revela o fenômeno de maneira profunda por meio das relações sociais, pelo movimento histórico e em outras múltiplas determinações das quais quero convidá-los a pensarem comigo. Por trás de uma narrativa que vi desde o dia 19 de junho, uma narrativa de vitória histórica que valoriza o reconhecimento de que a arte-terapia existe e merece ser levada a sério, o que a realidade nos apresenta é que, ao meu ver, tivemos sim um desastre histórico, pois a regulamentação não valorizou requisitos mínimos de uma formação específica para o exercício do profissional. O Congresso ainda tem como rejeitar os vetos, mas, por hora, é um impasse e a regulamentação tal qual se configura gerou um cenário de indefinições e contradições. O que, na defesa das razões do veto, justifica, abre aspas, preservação da liberdade, fecha aspas, a fim de evitar, abre aspas, reserva de mercado, fecha aspas, ao que parece, para mim, é mais um motivo de disputa política. O receio era que os outros profissionais perdessem usar recursos como arte nas suas práticas. Me desculpem, e agora eu lembro dos meus pais, para mim isso tudo é uma balela. A arte é de todos. Sem arte não há humanidade. A humanidade não está plena. Apenas a gente sobrevive de forma biológica. O homem desenha e pinta antes de escrever. É o único animal que decora o osso e depois dá sentido ao que fez. Quando falamos da arte como terapia, reconhecemos a arte-terapia como uma profissão que tem uma base sólida e específica. Não é o uso da arte na terapia, repito, é o uso como terapia. E quem sabe disso? Quem tem formação. Mas respondendo à questão inicial dessa roda, carregada também de tantas outras questões que tenho ouvido desde 17 de junho. Será que tudo que estudei tem valor? Será que serei reconhecido pelo que sou ou serei confundido com aqueles que têm uma formação diferente da minha? Será que minha prática, que sempre foi assumida com ética e responsabilidade, pode cair num limbo sem definições? Essa não é somente minha angústia, mas tenho certeza que de muitos aqui. Para finalizar esse primeiro bloco, quero convidá-los a imaginar que todos aqui ganharam uma casa linda, com uma fachada maravilhosa. E quando nos entregam a chave dessas casas e a gente entra dentro da casa, a gente vê que ela não tem alicerce, não tem parede, não tem telhado. Comemorar uma lei esvaziada é confundir o real com a realidade. É aceitar migalha como se fosse banquete. É trocar a consciência crítica da euforia e trocar a consciência crítica e passageira e alienada. Termino aqui, então, a minha fala num processo de indignação do que essa lei vem para provocar esse campo de atuação do arte-terapeuta a partir do que vai abrir lacunas, a gente não sabe como vai ser os nossos momentos a partir dessa lei que veio. Vamos lá, né? Existem pontos de vista, vistas de um ponto, não é? Então, eu vou apresentar outros pontos de vista que absolutamente, a Lara sabe disso, não é uma contraposição de ideias, é só que o ombrelone, né, o guarda-chuva é muito grande, debaixo dele cabe uma porção de coisas. Então, eu queria lembrar, né,
que, pelo Ministério da Saúde, nós somos uma das 29 práticas integrativas e complementares de saúde. Ninguém jamais, eu creio, vai nos tirar deste lugar, não é mesmo? Estamos lá. E isso nos faculta entrar numa porção de lugares, inclusive em instituições públicas de saúde, porque nós fazemos parte, né, desse também grande guarda-chuva do Ministério da Saúde. Eu gostaria de lembrar também, para quem esqueceu, que desde 2013 a gente tem um CBO que fala das nossas prerrogativas, né? Ocupacionais, profissionais, e nós somos aqueles que podem usar as artes, né, no trabalho terapêutico, está lá no CBO. Então, assim, aí essa discussão filosófica da Lara do real e da realidade, vamos que, de repente, algum coletivo profissional que não sejamos nós acorda assim e diz, mas eu também posso fazer isso. Aí a gente pode, trazendo o real ou a realidade, sei lá, como vocês prefiram, dizer assim, deixa eu ver o seu CBO. No seu CBO tem isso? Ih, gente, não tem. Então, como que vai ser? Não tem, né? Então, acho que a gente pode pegar aquele cidadão, era um italiano, né, que gravou a musiquinha, era uma casa muito engraçada, não tinha porta. Sim, é a casa, né? Mas nós estamos lá nas 29 PICs, nós temos um CBO que nos faculta trabalhar com artes, e embora possa ser o desejo de muitos outros coletivos profissionais querer fazer isso também, não basta a gente querer só, não é verdade? A gente tem que ter uma formação específica, e o nosso trabalho é extremamente complexo. Quando você envereda pelo campo da neurociência, você vai estudar neuroestética, e aí você vai aprender o que cada modalidade expressiva modula no nosso cérebro. Gente, não é coisinha assim, eu quero também. Eu também quero. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E eu acho, assim, eu realmente estou fazendo campanha para que a gente não saia do eixo. Nós sabemos fazer, nós podemos fazer. Agora, se de repente passou pela cabeça de outros coletivos profissionais que isso é um mercado de trabalho bacana, tá. Então tá, né? Mas quem sabe fazer somos nós. E quem precisa contar que nós sabemos fazer somos nós também. Né? Vou te devolver, Betânia. Vamos lá. Bom, vou passar agora para a Kátia. Kátia, o que você gostaria de comentar sobre essa pergunta? Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelo convite, Ângela Filipinha, Clínica Pomar, né, como ela me apresentou, eu sou cria da Pomar com muita honra. Eu descobri a arte-terapia, foi na Clínica Pomar e continuo estudando até hoje. Escutei de uma pessoa, o que eu faço? Estudei 2 anos. Eu fiquei pensando assim, gente, ela só estudou 2 anos, ela está preocupada que ela estudou 2 anos. Eu falei, mas desde que eu não entrei e continuo estudando, e sei que vou continuar estudando. Então, o que eu vejo em relação à oportunidade, né, que surgiu para nós, as terapeutas, com a NR1. Interessante que, há 2 anos atrás, eu de fato, nem sabia da NR1, da existência dela, e eu fui buscar uma parceria com o Tribunal de Contas. Eu até escutei, se você é muito ousada, eu falei assim, eu vou tentar. E eu consegui uma parceria. Foi difícil, olha, mas tentei. Eu falei, não vou desistir até eu conseguir. E hoje eu tenho uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como arte-terapeuta. Como arte-terapeuta. E tinha coisas que eu esbarrava e você via que o cara não queria lá, a pessoa que estava me atendendo, mas não, vou dizer, ele me pedia tantas coisas, eu ia lá e entregava para ele. Então, hoje eu vejo, assim,
que está aí aberto a oportunidade também. Minha formação é administração, sabe? E um campo enorme mesmo para a gente trabalhar. Agora, o que eu vejo é que a mudança também da mentalidade dessas empresas, não só para cumprirem a exigência legal, mas que elas precisam entender, né, que ali são as pessoas, os colaboradores, mas são pessoas que fazem parte desse corpo. E que o que tem acontecido? Licenças, toda hora, trabalha 15 dias, e aí pega outro atestado, trabalha um dia para não entrar pelo INSS, e então, muitas, né, virou quase que um hospital, né? As empresas viraram um hospital por inúmeros motivos, né? Que elas convivem com assédio, com questões de excesso de trabalho, né? Com a questão também de WhatsApp, dessas coisas, gente, as pessoas não trabalham só as 8 horas de trabalho. Elas trabalham sábado, domingo, feriado, 11 horas da noite, tem gerentes mandando mensagens para essas pessoas, né? Então, eu vejo também, assim, como eu acredito que a arte-terapia pode fazer diferença, porque o nosso papel dentro dessas empresas é criar um espaço de escuta. A gente não vai brigar com outros profissionais diversos. O nosso papel como arte-terapeuta, eu vejo que é criar um espaço de escuta, é um espaço de expressão, é o que a gente faz, é a criatividade. E, sim, a gente sabe muito bem que, através da vivência artística, quantos bloqueios e quantas tensões são aliviadas, quantos traumas eles vêm à tona através de uma expressão que a gente trabalha, uma expressão artística, uma vivência que nós, arteterapeutas, temos capacidade de estar trabalhando com essa pessoa. Não é chegar lá simplesmente, faz um desenho aqui, de jeito nenhum. Eu fui numa sessão com uma profissional que ela estava me mostrando, ela sabia que eu era terapeuta, ela pegou um papel e me mostrando, olha, esse aqui, se ele desenhar da esquerda para a direita, se ele desenhar no meio... Aí eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, eu posso falar minha opinião? Aí ela pode. Aí ela, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo. Falei, porque a gente vê símbolos, a gente vai além de técnicas. Vai além de técnicas. E, assim, eu consigo trazer para o meu trabalho criar um movimento assim que depois fala, mas de onde veio isso? Veio de insights que eu tenho, sei lá, 5 horas da manhã, eu vou fazer esse trabalho com essa pessoa e dá super certo, porque a gente trabalha com a alma. A diferença é essa. Então, eu vou dar uma complementada aqui, que é o seguinte, dentro das novidades, né, quer dizer assim, as novidades de maio, né, não é só a flor de maio, que parece que só floresce uma vez, não, tem outras novidades. Então, tinha uma previsão aqui no Brasil que em 2030, a curva demográfica do envelhecimento ia virar, não é? E aí nós íamos virar um país de velhos. Ô, dó! Não é que na semana passada já teve uma porção de cidades que a curva demográfica já virou e a cidade já tem muito mais velhos do que crianças e jovens? Não esperou chegar 2030 nem pediu licença. E aí nós temos uma situação que é do conhecimento de todos, que não temos políticas públicas adequadas, né? Temos muito poucos profissionais devidamente qualificados, treinados e com o conhecimento necessário para essa população que cresce em escala exponencial. Mas vamos pensar se será que as coisas que a gente sabe fazer, elas não são interessantes para trabalhar com velho? Aí, né?
Eu vou passar para a Betânia, que inclusive é especializada em envelhecimento ativo e que vai na casa dos velhos para atender em arte-terapia e trabalha em instituições específicas do sistema de saúde com o velho. Sim, e assim, a gente hoje, assim, não sei se vocês têm conhecimento, mas nós temos plano de saúde, que é particular, que você paga, né? Que tem um trabalho preventivo, onde a arte-terapia está presente. Então, é muito interessante a gente poder saber que existe esse trabalho preventivo em plano de saúde, porque plano de saúde é uma fábrica, né, para ganhar dinheiro com a doença, não com a prevenção. Então, o plano de saúde, ele atua nesse lugar de prevenção com arte-terapia, com fisioterapia, com nutrição, toda essa parte do envelhecimento trabalhado dessa forma. Então, é muito importante a gente entender a arte-terapia também como esse lugar preventivo, né? Não esperar acontecer o problema para poder cuidar. Vamos cuidar antes, né? Por isso que a gente fala tanto do envelhecimento ativo, né? Como é que eu quero chegar lá na frente? Então, a gente tem que ver agora, né? Porque o lá na frente vem assim, né? Quando você piscar, você já está lá na frente. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, né, com a arte-terapia. E o atendimento domiciliar com o idoso é um cuidado, né? Porque é um trabalho muito delicado, atencioso, e você vê os idosos evoluindo, de fato, né? Naquele lugar de criação, né? Eles ficam felizes quando eles estão criando, ele é escutado, né? Então, é um ambiente assim que a gente possibilita, né, para o idoso único, né? Então, a gente tem esse potencial e a gente precisa usá-lo, né? Bom, vamos continuar com a nossa roda? Agora vai ser a pergunta, né, para cada uma, vai responder a sua pergunta. Eu vou começar com a Sandra. Sandra, como o arte-terapeuta, no seu olhar, pode ampliar a sua ação de atendimento nas instituições de longa permanência, para idosos, nas escolas, clínicas particulares? O que você pensa sobre isso? Oi. Então, eu penso na seriedade do trabalho. Desde que você se propõe a qualquer instituição e a todos os públicos, você não é simplesmente aquele arte-terapeuta que vai escolher aleatoriamente a materialidade. Você tem que estar num estado de sensibilidade e empatia com seu público para que você proponha a materialidade e você alcance aquele momento onde você vai desenvolver a criatividade, a imaginação. Porque, sobretudo, a gente está trabalhando não só com uma arte, mas é terapia. Então, quando a gente junta os dois conceitos, a gente tem que estar sensível ao outro. E esse outro com letra maiúscula, porque é muito delicado você simplesmente chegar num lugar, como a colega disse, a pessoa dá o desenho da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, ou faça isso, faça aquilo. Né? A proposta não tem que ser uma coisa solta, aleatória. Tem que ter essa sensibilidade do profissional, seja com criança, seja com idoso. Né? E quando eu trabalho, eu também sou geriatra e gerontóloga, então, quando eu proponho um trabalho com o meu público, eu simplesmente preciso primeiro conhecê-lo, saber do que se trata e qual é o motivo para depois propor. Porque você pode dar muito material, eu gosto muito de propor a mão na massa, o calor afetivo, o trabalho. Eu trabalho em clínica, então eu faço trabalho individual. Mas quando eu proponho minhas oficinas, né, eu trabalho com esse coletivo como proposta de juntar pessoas com as suas histórias. Então, tem muito trabalho com a escrita criativa, para trabalhar o traço. Né? Eu vou falar da minha experiência, porque eu recentemente estive fazendo um curso fora do país sobre caixa de areia, sand player.
E eu propus esse trabalho para casal, que também é um trabalho inédito, é uma pesquisa minha, e eu fui trabalhar com a supervisão de uma pessoa especialista da Espanha, para saber como é que eu devia conduzir isso, porque nós somos profissionais do experimento. Então, é isso, não tem que se escolher aleatoriamente, tem que conhecer o seu público, tem que saber onde é que você quer chegar com isso. Né? A criatividade é imensa, a realização do desejo é ok, trabalha com várias materialidades. Mas eu acho que, sobretudo, colegas, a gente tem que estar atento, né? Sendo supervisionado, fazendo análise do seu trabalho, né? E trocas. A supervisão é muito necessária para que a gente possa conduzir de maneira mais segura aquilo que a gente está propondo, né? Então, eu tenho essa resposta para você. Obrigada, Sandra. É isso que você falou, muito importante, né? Porque não é uma receita de bolo, né? Eu vou e levo esse material aqui, vou fazer um milagre, pá, aí resolvi, eu levo esse daqui, pá. Não é assim, né? A gente precisa ter essa qualidade do que está se fazendo e para a gente comunicar o que está sendo feito. Senão, não é nada, né? É simplesmente é terapêutico, mas não é terapia, né? Porque você está ali fazendo... É terapêutico você fazer a arte, né? Mas... Eu queria complementar falando com a Lara. Lara, só uma parte. A gente não vive sem arte, né? Porque Sim. A gente está sendo alimentada, nutrido por toda a arte. Agora, quando a gente junta os dois conceitos, é que se torna uma coisa delicada, né? Que tem que entrar a sua empatia, seu estudo contínuo, né, as suas pesquisas. Não dá para estudar 2 anos e achar que fez uma formação. Não. Né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso e estar, como diz a professora Ângela, a gente tem que olhar para fora do Brasil, porque nós temos muita coisa acontecendo. Né? Então, é isso. Só para complementar essa história dos 2 anos, né, que parece que desceu mal, né, essa coisa dos 2 anos, porque realmente não se encerra aí, né? Também a vida vai mudando, porque, veja, nós, Betânia, que o pessoal que é aqui do Rio sabe, né, nós quando foi isso? 2022, eu acho, né, que nós entramos na questão da emergência humanitária, quando teve aquela... derrubada em Petrópolis, que morreram 287 pessoas, a gente entendeu que a gente precisava intervir, né? E nós precisamos fazer um treinamento com as terapeutas que tinham trabalhado em Brumadinho, que eles sabiam muito mais do que nós, né, sobre derrubadas, e fizemos um treinamento específico com uma arte-terapeuta que ela era treinada pelo sistema de emergência humanitária da ONU. E quando que nas nossas formações a gente ia prever que em algum momento a gente precisava colocar isso no curso? Foram as mudanças ambientais, né, os acidentes climáticos que nos forçaram a fazer uma especialização ali, assim... no calor da hora, aquela história, vamos mudar o pneu com o carro em andamento. Betânia participou, né, desse processo, e assim, a nossa vida nunca mais foi como antes, depois que a gente participou dessa experiência. Então, assim, a gente precisa continuar em processo. Nós nunca mais tivemos uma visão de mundo como a gente tinha antes de passar por aquela experiência. E de correr o risco, porque realmente a gente precisou aprender a fazer. Não bastava só a gente saber qual é a propriedade terapêutica de pintar, de colar, a gente precisava de outras possibilidades de intervenção que a gente realmente não tinha. Porque na nossa formação ainda não se fazia intervenção em emergência humanitária. E o que mais virá?
né? A gente fez uma roda sobre sedentarismo cognitivo, que a garotada está perdendo reserva cognitiva de tanto entrar nas telas. Isso também não tinha quando a gente começou a estudar. Então, realmente não dá para fazer 2 anos e, sabe, assim, deitado em berço esplêndido, realmente não vai dar. É verdade, não dá para ficar numa caixa, né? Porque muda o tempo todo, né? A gente tem aí algo que foi assim determinante também, que foi a época da pandemia. Com né? certeza. A gente começou a fazer o online, digital, a gente teve que se virar para aprender. A gente dormiu presencial e acordou digital. Pois é, e aí a gente teve que aprender, então também não tinha, e a gente vai se adequando, né? Com essa possibilidade criativa. É por isso que a gente precisa ser criativo. Queria complementar também, na pandemia, nós também, as terapeutas, nós trabalhamos ligando para as pessoas e conversando, contando histórias. Foi. Nossa, eu fiz muito isso, de ligar para a casa das pessoas contando histórias, ouvindo, muitas vezes. E aí, isso fazia parte do currículo, né? Não, e você trabalhar com a ausência de material, porque a gente, assim, todo chique com as nossas caixas de material importado, aquela coisa, aí não tinha nada porque não tinha como mandar kit. Aí você vai descobrir as maravilhas de uma roupa velha toda cortada em tiras. Eu descobri, junto com os meus clientes, o que aquelas criaturas fizeram com tiras de roupa velha. Gente, verdadeiramente fantástico. Sim. E quando que isso ia passar na cabeça da gente? Não ia. Bom, então vamos seguir a nossa roda. Vou passar agora para a Lara. Lara, como o arteterapeuta, na sua visão, pode afirmar a sua identidade profissional para além de quem aplica apenas atividades artísticas ou usa recursos artísticos, tendo como essência o processo simbólico, emocional e criativo? O que diferencia a arteterapia de outras práticas que também fazem o uso da arte? Bom, eu também, esse bloco, eu escrevi para esse bloco, eu não escrevi nada para o terceiro está livre, tá? Mas, assim, e aí não tem como, vocês já perceberam que eu estou mobilizada neste lugar que nós estamos enfrentando perante a nossa regulamentação. Então, eu também escrevi uma resposta em cima disso. Bom, a arte-terapia não intenciona a sua ação na produção, abre aspas, de uma obra de arte, fecha aspas, mas sim no campo da arte como terapia, ao acompanhar o fazer, desvelando o trabalho de produção nas dinâmicas e demandas do sujeito e no processo de mediação da sua expressão e compreensão no campo simbólico emocional. Respondendo à questão também com uma outra pergunta, nesse cenário que eu chamo de indefinição, onde a lei não protege o que é específico do profissional, não é perigoso que o mercado dite técnicas rápidas e resultados sem mensuração? Uma vez que vai dar na mão de profissionais não com formação a possibilidade da arte-terapia? Para mim, isso é bem provável. Convido todos aqui a continuar na intangibilidade da realidade do que foi defendido como, abre aspas, liberdade de atuação, fecha aspas. Tem um ramo na matemática, que eu gosto muito, da economia, que estuda as decisões de estratégia diante de conflitos. Os termos, talvez, podem ser conhecidos por muitos aqui, fazem parte da teoria dos jogos. Ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde. O ganha-ganha tem sua soma positiva, todos ganham porque cooperam entre si. O ganha-perde, a sua soma é 0. Um vence e não há espaço de cooperação com o outro. No perde-ganha, a soma é negativa, onde um vence, mas todos, no final, perdem. E agora eu quero defender a ideia desses movimentos de técnicas rápidas a partir do que vem da regulamentação. Proposta que vivíamos nesse momento, uma relação perde-perde, onde todos os envolvidos saem prejudicados. Os arteterapeutas com formação perderam sua especificidade perante a lei e que era a nossa identidade. As outras categorias profissionais também, de forma ilusória, comemoram a vitória, mas acabam também, a partir das minhas ponderações, perdendo.
E o que eles perderam? Perderam a referência sobre o que é legítimo em sua prática. Perderam também a oportunidade de um marco regulatório que poderia deixar claro para a sociedade o que eles realmente fazem. E quando a sociedade perde a confiança e a referência para distinguir profissionais nas suas qualificações específicas, tenha certeza que essa conta matemática não fecha e todos vamos ser cobrados em relação a isso. A gente tem que entender que, e eu coloco com muito pesar, que visualiza uma relação perde-perde para todo mundo nesse processo, principalmente pensando na saúde das pessoas atendidas. Porque, ao que me parece, os motivos, como eu já disse, para essa regulamentação, pode estar sendo determinado por algum tipo de disputa política, e eu não vou aqui discutir quais são os motivos para isso. E quem me conhece aqui sabe que carrego com muita emoção sempre aquilo que eu defendo. Minha última defesa é a história. Dentro disso tudo, me entristece, porque eu penso que a história da arte-terapia, com essa lei, foi desrespeitada. Em nome de arte-terapeutas que, para mim, são referências nessa construção da arte-terapia no Brasil, e aqui eu coloco a Ângela Filippini como uma das primeiras referências minhas como arte-terapeuta, a Selma Ciornai também como uma das grandes referências para mim enquanto arte-terapeuta, e que em nome de tantas outras, né, vieram e trouxeram esse lugar da história e construíram a profissão dentro do Brasil. A nossa história, ela merece ser reconhecida e valorizada do começo ao fim. Diferentemente de outros países que reconhecem a profissão por meio de um escopo de especificidade, questiono todos aqui. Este é um momento de conquista histórica, volto à minha fala inicial, pois nessa regulamentação, tal como se deu, há perdas dramáticas ao campo, e que pode favorecer essas técnicas mais imediatas, técnicas sem sentido, porque existe aí um lugar de que quem sabe o que faz somos nós. Mas eu queria terminar agora também esse momento dizendo que é preciso uma articulação coletiva e histórica para os profissionais arteterapeutas que possam questionar o exercício dessa lei, um movimento de resistência e resiliência na defesa de uma atuação que é importantíssima no campo, principalmente da saúde do Brasil. E eu acho que a gente corre o risco, sim, de cair nesse imediatismo aberto, vago, sem um escopo teórico, a partir do que aconteceu nesse momento. Então, falando assim, Lara, falando dessa história de quem é antigo no ofício, né, no ramo, eu lembro, a Selma diz que nós pertencemos ao Conselho dos Anciãos, né? Fazer o quê, né? Pelo tempo, a gente pertence mesmo. E tem um grupo aqui no Brasil que eu gosto muito, que se chama As Avós da Razão. E as avós da razão são mulheres velhas, assim, bem transgressoras, bem reverentes, que inclusive elas têm um bottom muito interessante, mas eu vou me abster de falar do teor do bottom, né? Quem quiser depois pesquisa. Mas assim, eu vi ontem uma divulgação de arte-terapia, dessas novidades assim, da arte-terapia por conta desses acontecimentos. E aí a pessoa, não satisfeita de divulgar, ela resolveu falar. Né? Ela estava divulgando, porque aí ela pediu para a inteligência artificial fazer uns exercícios, umas atividades, aí fez um caderninho, né? Assim, aquela coisinha espiralada e tal, e aí ela resolveu falar. Aí, olha o problema quando ela resolveu falar, porque ela falou e escreveu. Então, ela falava assim, não, porque a arte-terapia junguiana, e aí não tinha U na grafia. Estava escrito assim mesmo, como ela estava falando, junguiana. Assim, aí é a minha vista de um ponto. Não dá para a gente ficar preocupado com isso, se estressar com esse tipo de coisa, porque isso se destrói sozinho. Gente, que arte-terapia junguiana é essa? Sim, que não bota nem o U na grafia. A criatura não sabe nem escrever o nome certo, não sabe pronunciar o nome certo da abordagem que ela acha que, de repente, ela acordou aquele dia de manhã e ela vai usar. Eu, de verdade, assim, não acho que isso valha um estresse.
Essas coisas, elas nascem e se decompõem assim, na fumaça. Não tem substância nenhuma. Vamos tocar a nossa vida, vamos fazer as coisas que a gente sabe fazer direito, vamos reunir pessoas. Por exemplo, um trabalho que eu acho dificílimo de fazer na arte-terapia é trabalhar com adolescente. Há quem adore, que acha maravilhoso. Junta aí o pessoal que trabalha com adolescente, faz roda de conversa, faz live, faz publicação, faz um caderninho. Ó, se trabalhar com uma abordagem junguiana, aí as pessoas escrevem direitinho o nome e pronunciam. É assim que a gente vai manter o espaço ocupado, né? Não vale uma preocupação, gente. Não vale. A gente está para além disso. E tem mais, eu não vou, porque essa eu achei que era demais, era para falar aqui. As outras coisas eu não vou falar porque eu não quero, né, alimentar o algoritmo dessas aventuras. Mas, assim, gente, vamos nós nos reunir e falar de coisas sérias. Né? E aí, assim, uma última coisa que me ocorre falar, porque é uma coisa que está me chamando muita atenção. Fundamentalmente, nós somos terapeutas, né? E aí depois nós somos as terapeutas porque temos um tipo de intervenção específica. Mas naquele lugar que a gente se encontra com os outros terapeutas, a gente sabe que a gente precisa fortalecer nas pessoas que a gente acompanha os núcleos saudáveis, né? Os núcleos saudáveis, as potências criativas. Mas será que a gente ficar todo o tempo sentadinho num banco com um ponto de vista do que a gente perdeu, será que a gente está fortalecendo esses núcleos de saúde? É uma pergunta. É uma pergunta. Tá? Porque não condiz com a nossa abordagem de terapeutas. Mas vamos lá, seguindo. Bom, vamos seguir agora com a Kátia. Então, nós falamos antes, né, essa inversão da pirâmide, né? A gente tem agora muitos idosos, né? E a gente precisa olhar para isso, né? Então, Kátia, de que forma nós, as terapeutas, devemos abordar esse público 60 a mais para despertar o interesse pelo autocuidado, incentivá-lo a buscar um envelhecimento ativo e saudável? O que você acha? Betânia, né, e colegas, eu também fiz após envelhecimento ativo, é um público que eu gosto muito de trabalhar, aprendo muito com eles, mas eu acredito que, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode enxergar se a pessoa tem 60, se ela tem 70, se ela tem 80, porque a gente não vai enxergar a idade da pessoa. A gente precisa enxergar a pessoa. Não importa se ela tem 90, gente, se ela tem 60. Claro que a minha comunicação com uma de 60 vai ser de uma forma, a abordagem, mas com a de 90, que pode estar com alguma demência, né? E eu vou respeitar a história dessas pessoas, eu vou estar prestando atenção no que ela tem ainda de criativo. Eu não vou estar valorizando as perdas dela. Vou incentivar ela. Mas eu não consigo mais fazer isso. E aí, o que eu faço? Mas olha, isso aqui a gente consegue fazer. A gente precisa valorizar o que ela ainda pode fazer. E cabe a gente, nessa hora do atendimento, prestar atenção nisso, não embarcar. Estou com uma dor. Chega assim, né? Estou com a dor nas pernas. E aí, quando vê, já aconteceu no grupo. Não vou participar, não. Hoje só vou olhar. Tudo bem, fica aí só olhando. E daqui a pouco, a pessoa que disse que não ia participar, estava ali no meio, costurando, conversando. Esqueceu da dor nas pernas, esqueceu na coluna e foi envolvida pelo grupo, foi acolhida. Então, a escuta, assim, essa questão
da escuta, eu não fico preocupada com a técnica, qual é a vivência, o que eu vou... Não, eu vou primeiro estabelecer um vínculo com essa pessoa. Vai ser através do quê? Da escuta. Tudo que ela vai me passar, é aí que eu vou estabelecer, que nós vamos estabelecer esse vínculo. Por quê? Tem confiança, não tem trabalho terapêutico nenhum, porque ainda está fechado, eles não têm como se abrir para a gente. Os idosos, né, já têm uma resistência muito grande. E o que quando as filhas ou as pessoas responsáveis por elas me procuram, eu falo assim, posso pedir uma coisa? Não fala que é terapia, porque assusta. Elas ainda estão vivendo, né? Que acham que terapia é para quem está doente. Então, não fala que terapia, não. Traz ela, fala que vai vir aqui para um lugar, um espaço, que vai fazer arte. E aqui não tem a necessidade de eu espantar essa pessoa. Até porque a família, ela também não sabe explicar o que é arte-terapia. Então, para que complicar, né? E aí eu vejo que a gente precisa mudar a forma da nossa abordagem também. Por quê? 60, eu tenho 56, estou quase sessentona. E assim, não dá para fazer a mesma abordagem que vai fazer com a minha mãe que tem 90. Eu estou na academia, eu estou procurando... E isso mudou depois que eu fui fazer o quê? Uma pós de envelhecimento ativo. Porque até então eu estava muito acomodada. Dá tempo de eu fazer isso depois, quando eu tiver mais. Não. E aí? Só que a abordagem, se alguém for me abordar hoje, precisa usar uma linguagem que vá me atrair. E que linguagem é essa? É uma linguagem de qualidade de vida? Sim. É uma linguagem que eu vou estar trabalhando e vou estar fortalecendo as minhas potencialidades. Porque eu estou ativa, graças a Deus, pretendo ficar muito tempo. Então, essa questão que a gente precisa estar atenta, de que forma a gente vai atrair o público que a gente quer. É um idoso, 60 a mais, ou antes, ou a prevenção. Né? A gente não precisa ter 60 para começar. Não, a gente envelhece, né? Desde quando a gente nasce, né? Então, é menos um ano. A gente comemora mais um ano de vida. Nada disso. É menos um ano de vida. É menos um ano de vida. Então, eu vejo essa preocupação nossa como arte-terapeutas. Isso cabe a gente usar a imaginação com essas pessoas e mostrar para esse público 60 a mais que eles são capazes de criar ainda, de aprender a fazer muita coisa, inclusive a usar o celular para poder, no momento de emergência, pedir muitos idosos. Eu estava pesquisando a quantidade de idosos que moram sozinhos. E eles estavam falando que eles adoram morar sozinhos, adoram a liberdade, viajam para onde querem, mas que só sente falta quando precisa de um tipo de ajuda, sim. Mas aí eles pegaram o contato de um taxista, de uma pessoa amiga que já conhece há muito tempo, e criaram esse vínculo. Me lembrei de uma situação, né? Quando você falou, né, do como a gente aborda, né, o cliente. Então, é importante, dependendo da idade, né, a gente acessar os responsáveis, mostrar para os responsáveis, né? Porque ninguém te conhece ali, né? Então, você tem que levar algo, aí vem aí a questão que a gente estava falando antes, das evidências, né? É importante levar, porque se você chega e fala assim, olha, eu vou fazer um trabalho com a sua mãe ou com seu pai, assim, assim, tal. Mas quem é você, né? Eu não sei quem é você, como é que eu vou colocar você na minha casa? Isso eu estou falando do trabalho domiciliar, né?
Eu sou uma pessoa estranha, que vou entrar na casa de uma idosa, um idoso, vou ficar com ela ali, né? Não sou uma pessoa conhecida. Então, eu tenho que trazer evidências, eu tenho que trazer algo que possa comprovar a eficácia daquele trabalho. Aí, a importância de a gente levar um portfólio, levar material, para mostrar, olha, o trabalho é assim, desse jeito, vou fazer isso, isso, isso. Então, a gente precisa, urgente, criar esse hábito de evidências, né, de registrar, para poder não ficar nesse lugar de, como é bom, funciona, mas cadê? Cadê ali? Eu coloquei a mão aqui porque eu me lembrei de uma história que é recente, que em um determinado lugar do Brasil, que não vem ao caso, né, qual é o lugar, porque num bairro nobre, assim, de pessoas abastadas, eles fizeram um abaixo-assinado na prefeitura para tirar as instituições de longa permanência do local, porque eles estavam incomodadas com a visão da velhice e, eventualmente, um ou outro carro funerário que levava os idosos para outros lugares de moradia, né? E eu achei assim muito interessante ver as pessoas que defendiam essa ideia, porque elas foram entrevistadas, né, e tal, e elas assim esbravejavam, né? Elas estavam muito raivosas, e eu olhava para as pessoas, elas não eram jovens, absolutamente elas não eram jovens, havia pessoas ali que elas já estavam da meia-idade adiante, ou então a idade celular delas era muito ruim, né? A idade metabólica, porque elas pareciam realmente ter bem mais idade. Então, do que aquelas criaturas estavam falando? Elas não sabem que todo mundo ficando vivo envelhece, mas que conversa que é essa? Né? Que conversa que é essa? Então, eu acho que tem todo um trabalho de esclarecimento, de convencimento. E aí eu me lembrei de um filme. Tem gente que gosta de filme, né? E aí nós trabalhamos esse filme em uma das nossas turmas de envelhecimento e o pessoal se divertiu muito. O filme se chama 27 Noites. A gente recomenda esse filme, porque trata de uma mulher de 80 anos que ela realmente se recusava a ficar naquele lugar que muitas pessoas acham que mulheres de 80 anos deveriam ficar. Ela não ficava, não. E ela tinha, assim, bastante dinheiro, e o projeto, inclusive familiar, né, da família dela, porque, na realidade, é uma história real, né? Foi uma história real. Ela era uma empresária e tal. Então, o projeto familiar era pegar o patrimônio dela, que ela estava demorando muito para morrer. Mas ela não tinha, assim, planos de morrer. E também não tinha planos de se enquadrar no perfil de uma mulher de 80 anos. E ela usava o corpo dela. Exatamente, a cara de Betânia. Ela usava o corpo dela do jeitinho que ela queria usar, com quem ela achasse que poderia ser agradável. Imagine. Eu acho que é um filme excelente, porque trata de individuação, a abordagem junguiana com J, com U, I, junguiana, muito interessante. Recomenda-se assim para desopilar o fígado, assim, né? Porque é como Kátia falou, dane-se que a pessoa tem 80 anos, uai. Ela deambulava, ela estava lúcida, ela tinha interesses, né? Se é que me explico. E ela exercitava tudo isso da maneira que ela achava conveniente. Agora, o que filhos e netos pensavam dessas atitudes, de verdade, não vinha ao caso, não é mesmo? Deles, né? Absolutamente não vinha ao caso. Bom, muito bom. Então vamos lá, Betânia, que a gente já. Ih, a gente, olha só, que a gente está no fim já. Vamos agora para a última roda, Rodada. Só com considerações finais. E aí vocês falem o que faltou, alguma coisa que gostariam de falar. Vou começar, então, com a Sandra. Sandra, suas considerações, por favor. Sim.
Primeiro eu quero dizer que eu vi o filme, professora Ângela, é fantástico, trabalha exatamente a individuação e eu acho muito simbólico, e eu adorei. E também quero citar a Elza e Fred, que também É fala de uma ótimo. Também que relação idoso maravilhosa namora, não é de verdade? amor, Idoso idosos namora. namoram. E É, aí, dentro desse quadro, eu queria dizer, é proibido proibir, né, gente? Vamos é, combinar que é proibido proibir enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem libido, enquanto a gente está respirando, o ar é nosso, né? Então, e o que eu queria falar sobre considerações finais é que é importante alunos e nós, profissionais, nos mantermos associados, sim. porque são as associações que orientam, conduzem e fazem a manutenção da nossa área de trabalho. Eu acho importante as associações ganharem voz, né? Ganharem credibilidade através da nossa voz, né? Então, acho importante dizer que quem está formando agora, não esqueça, se associe, acompanhe, porque tem pessoas, como a professora Ângela e outros, né? Eu também sou cria, viu, professora? Eu queria dizer que eu sou cria da Pomar. É verdade, né? Foi injusto não falar que você é cria. Eu também sou cria, entendeu? Então, assim, é importante a gente fazer essas considerações aos mestres, porque nós temos muitas vitórias, muitas conquistas, muitos passos dados. E eu desejo que os nossos caminhos, a partir dessa regulamentação e a partir desse movimento coletivo, a gente se fortaleça, né? Eu continuo com a minha fala de excelência, formação, contínua formação, desejo que os alunos entendam o que é associar arte e terapia, porque isso é importante enquanto conceito, enquanto trabalho, enquanto formação, e conheçam a expansão, porque acolher, seja o público que for, idoso, criança, família, eu atendo famílias e atendo com arte e terapia, né, trabalhando essa materialidade, discutindo esses assuntos, né, porque um quer trabalhar barro, o outro quer trabalhar cola, e o outro quer folhear revista. Então, por que não fazer essa dinâmica de interesses e propor o diálogo, o atravessamento deles a partir disso? Eu acho isso muito interessante. São as minhas pesquisas, né, que eu estou junto, e querendo trabalhar isso e apresentar isso. Eu escrevo, como foi dito lá no meu currículo, eu escrevo para congressos, eu boto a cara a tapa, mas eu continuo pesquisando, né? Eu faço supervisão, eu acho importante que a gente tenha esse trabalho, e desejo que nós, como coletivo, profissionais, né, continuem nessa troca, continuem se fortalecendo, né? E sigamos. Sigamos. Obrigada, professora, pelo convite, obrigada a Betânia e as colegas. Obrigada, Sandra. Vou passar, então, agora para a Lara, para as suas considerações finais. Eu acredito, sim, que, na verdade, eu tenho mais um agradecimento para poder ter colocado também um posicionamento muito pessoal a partir disto que vem me mobilizando há umas 2 semanas e pouquinho. E quando eu vejo a roda, né, nesse convite de pensar o que aconteceu de maio até agora, e que pode ter algumas mudanças no campo da atuação na arte-terapia, aí eu acho que vou trazer este lugar de discussão dessa pauta, né, dessa pauta do que realmente nós estamos nos colocando, né, no movimento de repensar a nossa profissão. Então, repensar nossa profissão, dizer sim e não para algumas questões, vai alterar profundamente esse campo da atuação da arte-terapia. E eu penso que a gente tem capítulos aí para escrever dessa história, assim como eu falei, né? Para mim, Ângela e Selma eu acho que eu ainda estava aprendendo a andar quando elas já estavam escrevendo sobre arte-terapia. Então, quando eu entro na arte-terapia, e sou formadora de arte-terapeutas no meu estado, não tem como a gente estudar
a história da arte-terapia no Brasil, sem que o nome das duas estejam divulgados, né, como excelência para o nosso campo. E aí eu fico pensando, elas escreveram essa história, e eu acho que a partir de agora também eu me vejo, junto com tantos outros arteterapeutas, fazendo parte desse capítulo. A minha filha, só para concluir, a minha filha, na época da pandemia, ela olhando, prestando atenção na reportagem, eu falei assim para ela: Angelina, o que foi que você está prestando tanta atenção? Ela falou assim: mãe, eu preciso entender tudo isso. E ela falou assim, eu falei: por quê, minha filha? Porque eu preciso contar para os meus netos o que nós estamos vivendo. Ela tinha 11 anos. Tá certo que nós vivemos um momento trágico, porque também com 11 anos nós perdemos, ela perdeu o pai, eu perdi meu marido para a Covid, então ela tinha um lugar de uma referência muito forte, de entender o que estava acontecendo com a Covid. E aí eu tenho lembrado muito dela nesse momento. Eu falei: gente, eu preciso prestar muita atenção em tudo que está acontecendo, que pode ser que talvez eu possa contar, fazer parte dessa história. Deste capítulo eu estou fazendo parte, e me coloca num lugar de muita responsabilidade perante a profissão, que eu quero assumir com excelência. É isso, eu acho. Aí me desculpem, de repente, essa mobilização tão política também que eu trago aqui, mas aí, quando eu vi esse tema, eu falei: não tem como, eu não vou trazer outro assunto, eu vou trazer aquilo que está pulsando em mim nessas 2 semanas. É isso. Foi ótimo, Lara. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Ângela? Sim, quero. Então, acho que a Lara sabe que mora no meu coração, né? Então, a gente pode ficar à vontade assim para ter olhares diversos e cada um continua morando no coração. Porque, assim, político é da polis, né? A polis é a cidade. Então, acordou, levantou, é político, porque tudo que se faz na polis é político. Só que existem ações políticas daqui e dali. Uma coisa que me chama a atenção, quando a Sandra fala das pessoas se associarem, é que a ação cidadã ela é uma coisa ainda a fortalecer e construir, né? Porque eu vejo as pessoas assim numa posição muito infantilizada, como assim aquele bebê que o baldinho virou e ele não quer engatinhar, esticar o bracinho para pegar o baldinho, aí ele berra, porque ele quer que alguém pegue o baldinho para ele, aí ele berra, eu quero, e aí ele fica irritado. Mas, gente, a associação ela é feita para que as pessoas produzam e construam. Não é para que elas fiquem como um bebezinho raivoso, reclamando que ninguém pegou o baldinho e colocou na mão deles. Né? Então, eu acho que isso a gente ainda precisa trabalhar muito juntos. Né? E quando o arteterapeuta sai em campo, independente do que aconteceu com a lei, e diz: nós podemos. Gente, isso é uma ação política para ninguém botar defeito, porque isto é uma ação cidadã, né? E aí, assim, carrega o baldinho, não chora não fica pedindo para alguém pegar o baldinho, botar o brinquedinho dentro, porque não é o caso. Adulto faz essas coisas sozinho. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso também. Estou te devolvendo, Betânia. Tá, agora eu vou passar então para a Kátia. Kátia, suas considerações finais. Sim, como você falou que eu ia poder falar, né? Agora eu vou falar. Aí, cuidado, hein? Cuidado. Segura, moça. Para fechar a questão da oportunidade, né, com a NR1, eu tinha colocado aqui que nós precisamos também aprender a conversar com as empresas para a gente entender a realidade delas e mostrar com responsabilidade e ética como a arte-terapia pode contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável. E, na minha opinião, essa mudança não é apenas uma oportunidade de mercado, mas é uma oportunidade de levar o cuidado para um lugar onde as pessoas passam a maior parte do tempo delas, no trabalho. Então, se a gente conseguir fazer isso, olha,
estamos realizados e com o dever cumprido, né? Sim. E, assim, acho que cabe a gente, né, como todas as falas, né, já contribuíram, e a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, o nosso trabalho, e as indicações vão vir, porque quem foi atendido por nós vai indicar, e a gente tem que ir à luta, porque fora isso ainda tem a IA concorrendo com a gente. Então, a IA, você fala, meu marido disse que é para eu sair da terapia porque a IA... Aí você escuta da pessoa, de jeito nenhum, eu falei para ele, eu não vou trocar de terapeuta com a IA. Então, olha isso, a gente, né? A gente... É assim, a propósito dos baldinhos, que há divergências, não é? E aí a gente exercita a possibilidade de cada um entender o que faz com os baldinhos. Eu queria, para terminar, lembrar uma mentoria que eu fiz sobre NR1, que no final a pessoa disse assim para mim, tá, né? Mas era bom que a empresa viesse procurar a gente, não é? Aí, assim, como no teatro, né, fecham-se as cortinas, pegam-se os baldinhos, cada um faz o que quiser com o seu baldinho, e, inclusive, no Menino Maluquinho, ele tem um uso para o baldinho que é um pouco transgressor, né? Quem conhece a história. Aí é uma coisa assim, é a singularidade, cada um faz o que quiser com o baldinho. Não estamos aqui fazendo uma preleção de como usar os baldinhos. A questão é a gente está querendo dizer que não quer ser incomodados por pessoas que não cuidam dos seus baldinhos. E isso não tem nada a ver com a lei de um modo geral, tem a ver com infantilidades, imaturidades, às vezes rancores, que as pessoas não conseguem resolver e ficam projetando assim para tudo e para todos. Pronto, Betânia, vamos lá. Bom, fechamos agora a nossa roda e gostaria primeiro de agradecer as nossas convidadas, a todos que estiveram presentes também para que essa roda acontecesse, e queria fechar com uma frase do Manuel de Barros, em homenagem a Lara, que Lara gosta do Manuel de Barros, que fala assim: o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, né? Então, que nós, as terapeutas, continuemos cultivando essa capacidade de transver o mundo, né? E de oferecer às pessoas espaços onde elas possam criar, descobrir novos sentidos, possibilidades, novas formas de existir. É isso. Então, obrigada às convidadas que brilhantemente compartilharam suas visões de mundo, né? Na realidade, de base não há divergências, há percepções, pontos de vista, cada um sentado numa posição, vendo um aspecto, né? E, assim, obrigada também às pessoas presentes que fecharam a egrégora desse círculo, que agora a gente vai desfazer, e nós podemos ser encontrados, no caso, a Clínica Pomar, né? Se houver alguma dúvida, alguma coisa que as pessoas queiram perguntar ou comentar, a gente tem um endereço público e pode ser encontrado, e a gente, se abrir para as intervenções e os comentários, a gente não consegue fazer a roda, né? Então, uma boa noite para todos, um bom descanso, e até outras rodas, né?